E aí, gente boa, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem com seus familiares? Lembra, vou falar isso sempre. Continuando nossas aulas gravadas, continuando no nosso capítulo ainda. Pega aí, ó, Física, vai pegando o nosso livro já, hein? Física, página 153. Vai buscar o livro lá que eu vou pegar o meu também aqui, ó. Pronto, já peguei. Pegou o seu aí? O que eu quero que você faça? Eu quero que você acompanhe junto comigo com o livro. Você vai ouvir eu falando aqui, depois eu quero que você dê uma olhada no livro. Ou vai olhando no livro, vai vendo eu falando aqui, faz do jeito que você achar melhor. A aula está gravada, você consegue ir e voltar, assistir no momento que você quiser. Beleza? Lembra que esse capítulo a gente falou de trabalho, falamos de energia, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, energia cinética, quando tem movimento. Lembra disso? Aí faltou um pedacinho que eu falei para você. Vamos deixar esse pedacinho para depois, que é a parte das máquinas. Eu vou ler, acompanha comigo aí. Mas de cara, quando a gente pensa em máquina, as máquinas foram criadas para quê? Para ocupar espaço? Para atrapalhar? Ao contrário. As máquinas foram criadas para facilitar o nosso trabalho. Cada vez que nós criamos uma máquina, ela sempre tem uma função de fazer alguma coisa para facilitar o nosso trabalho, talvez um trabalho manual. Pense em qualquer máquina aí, qualquer máquina. Essas máquinas foram criadas para facilitar o nosso trabalho. Nesse primeiro momento, nós vamos ver as máquinas mais simples que foram criadas. Mas a partir delas é que foram criadas todas as outras máquinas que a gente conhece agora. A partir das máquinas simples, para facilitar trabalhos até então mais simples, foram criadas todas as máquinas que nós temos hoje. Lógico que aí entra a parte das máquinas a vapor, as máquinas elétricas. No primeiro momento não, são máquinas só mecânicas ainda, usando a força. Depois entra para facilitar ainda mais. Mas vamos com calma. Vou ler aí. Pegou o livro, né? Página 153, máquinas simples. Acompanha comigo. Você está vendo que tem coisa na lousa. Mas eu vou ler aqui primeiro, depois eu explico lá, depois eu leio aqui e explico lá, tá? O ser humano tem procurado desenvolver equipamentos que facilitem a realização de suas tarefas, principalmente as que necessitam grande esforço físico. Alguns desses instrumentos não são complexos e por isso são chamados de máquinas simples. Aí tem o pensa e responda aqui do lado. É possível soltar os parafusos da roda de automóvel apenas com a mão? Você já tentou fazer isso? Está lá o automóvel, vai lá e tenta tirar o parafuso da roda com a mão. Não é fácil. Por isso que eles inventaram uma chave que ajuda a tirar. E essa chave nada mais é do que uma máquina simples, uma alavanca, que facilita muito o serviço de quem vai tirar o parafuso. Aí você fala assim, mas também tem aquelas, parece uma furadeira elétrica. Tem, aí já são máquinas melhores, nós estamos falando das máquinas simples. Vamos começar, vou ler aqui primeiro, depois eu explico lá. Há vários tipos de máquinas simples, e a alavanca é um exemplo. Ela nada mais do que uma barra rígida que pode girar em torno de um ponto de apoio. A alavanca tem a capacidade de multiplicar a força aplicada em uma de suas extremidades. Aí tem uma figurinha aqui, para você acompanhar. A figura a seguir mostra como isso é possível. A distância entre o ponto em que a pessoa aplica a força e o ponto de apoio é maior do que a distância entre o ponto de apoio e a força aplicada. Você fala, nossa, você não entendi nada. Eu vou explicar aqui na mesa. Esse princípio é utilizado de diversas maneiras em vários instrumentos, como no alicate, na tesoura, no espremedor de alho, entre outros. Veja os exemplos ao lado. Aí tem aqui, vários tipos de diferentes formas de alavanca. Mas o importante é o seguinte. Primeiro eu vou mostrar ali na lousa, tá? Se você não estiver vendo bem, lembra que eu vou mandar uma foto para você. Tem um reflexo da janela ali, mas eu não consigo tirar esse reflexo, tá? Então, uma alavanca, aqui tem essa caixa que eu quero levantar, tá? Então eu vou... Essa caixa é a força de resistência, ou como está no nosso livro ali, a força aplicada no objeto. Então eu quero fazer essa caixinha subir. Para ela subir, eu vou aplicar uma força desse lado, a força de potência, ou força aplicada. Quem vai ajudar nesse movimento é o ponto de apoio. Você vai falar, isso é uma gangorra. Quem já brincou de gangorra sabe. Na hora que eu aplico a força aqui, eu vou fazer essa caixinha subir. A força aplicada de um lado da alavanca faz o movimento do outro lado da alavanca. Só que tem um porém, e é isso que eu quero que você pense
e olha aqui para mim. Imagina que essa régua vai ser a minha alavanca. Essa caneta, o meu ponto de apoio. Então eu vou tentar colocar bem no meio aqui a régua e vou colocar esse tubo de cola do outro lado. Simples assim. Eu quero levantar o tubo de cola. Você fala, por que você não levanta assim? Porque eu quero fazer menos esforço, por isso que eu estou usando uma máquina simples. Vou aplicar uma força aqui, ó. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá para você enxergar melhor. Vou aplicar uma força desse lado e levantou muito fácil, tá? Então, ó, por quê? Porque aqui eu ainda tenho a ajuda da força da gravidade me ajudando a empurrar para baixo. Isso que é a vantagem. Só que tem uma diferença com o ponto de apoio. Se você fizer na sua casa, você vai ver que eu não estou brincando, não. Se eu colocar o ponto de apoio mais perto do objeto que eu quero levantar, fica mais fácil ainda. Muito mais fácil. Porém, se eu colocar o ponto de apoio longe do objeto que eu quero levantar, fica muito mais difícil. Ó, a régua está dobrando, ó. Aí que consegue levantar. Então, a alavanca tem a ver com a posição do ponto de apoio em relação ao ponto em que eu quero aplicar a força. Aí que vem a ideia do alicate. Olha um alicate aqui, ó. O que eu quero pegar, eu vou usar esse lado. Então aqui vai ser a parte em que eu vou pegar alguma coisa. Vou pegar aqui, ó. Quero segurar. O ponto de apoio é esse meio, aonde as alavancas se cruzam. Se você imaginar aqui, ó, é uma alavanca e aqui é outra. E aqui atrás é onde eu vou aplicar a força. Presta atenção como o alicate é bem diferente para a função dele. Ele tem o ponto de apoio mais próximo do que eu vou mexer, da força de resistência. E o ponto onde eu vou aplicar a força está mais afastado do ponto de apoio. Por isso que é mais fácil quando eu aplico uma força. É a mesma coisa na hora que eu montei aqui. Assim, ó, ponto de apoio perto da resistência, eu aplico menos força desse lado. Ao contrário, eu tenho que aplicar muito mais força, porque é o ponto de apoio que controla. Então, na máquina simples, qualquer alavanca que eu pensar, olha a tesoura. Onde está o ponto de apoio da tesoura? Aqui no parafuso. Aqui é onde eu aplico a força na minha mão. E aqui, quando eu vou cortar alguma coisa, vai ser a resistência. Nesse caso aqui está quase bem no meio. Então é mais ou menos a mesma força que eu vou aplicar em comparação à resistência. Por que eu trouxe esse planetinha? Só para brincar com vocês. O Arquimedes, cientista, ele falou assim, me dê uma alavanca e eu moverei o mundo. Olha. Moverei o mundo. Brincadeira, né? Tranquilo, então? As alavancas é um tipo de máquina simples que foi criada para facilitar o trabalho. Vamos continuar? Outro exemplo de máquina simples é a associação de roldanas, sendo algumas móveis e uma fixa. Na ilustração a seguir, são 3 roldanas móveis e uma fixa. Cada roldana móvel divide a força por 2, sustentando o objeto preso à corda, fazendo com que a pessoa exerça uma força 8 vezes menor do que o peso do objeto. Você fala, nossa, complicado, né? Calma que agora eu vou explicar. Primeiro, sabe o que é uma roldana? Isso é uma roldana. Já deve ter visto em algum lugar? Ó, aqui no meio eu consigo pôr uma corda e por ela eu puxo o que eu quiser. Então olha aqui, ó. Imagina que eu quero levantar essa fita, tá? Eu posso fazer esse movimento contra a gravidade, consigo levantar. Mas eu posso passar a cordinha pela roldana. Espera aí que vai dar certo. Imagina que essa roldana está presa em algum lugar. Aí eu puxo aqui, ó. Opa. Espera aí. Aí eu puxo desse lado. Dá para ver aí? Ó. Estou fazendo uma força aqui para baixo. É esse esquema, ó. Imagina que a fita é essa caixinha. Eu aplico uma força desse lado. Nesse caso, quando eu tenho uma roldana parada, uma roldana fixa, a força que eu aplico, que é a força de potência, a força que eu estou fazendo para levantar a força de resistência, é igual. Mas por que parece mais fácil? Parece mais fácil porque eu estou fazendo um movimento para baixo e a força da gravidade mais ou menos me ajuda. Não é isso, tá? É só porque aqui é
diminui o atrito da força, porque ela está girando a roldana. Tudo bem? Agora, quando eu monto uma associação assim, eu não tenho duas roldanas, então você vai ter que imaginar no desenho, tá? Uma roldana está presa aqui em cima, fixa. A outra está solta aqui embaixo, segurando a caixinha. No nosso livro mostra direitinho, só que o nosso livro tem 3, aqui eu só vou desenhar uma. Na hora que eu fizer a força desse lado, vai puxar assim, ó, junto. Então vai deslizar nessas duas roldanas. Tudo bem? Então, ó, imagina aí, porque eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho duas roldanas. Imagina eu puxando aqui, a cordinha vai sendo puxada e essa vai girando também e vai subindo. Tá? Olha no nosso desenho aqui que o carinha está fazendo com 3, ó. Ele tem uma fixa e 3 móveis. Sendo assim, cada móvel, cada roldana solta na corda, vai dividindo o peso. Como ele está usando 3, tem uma fórmula para isso. As fórmulas dessa vez você não precisa copiar. Eu estou colocando elas aqui. Se você quiser colocar no formulário, mas a gente nem vai usar. É só uma curiosidade para o seu ensino médio. A força de potência é a força da resistência dividido por 2 elevado a n, onde esse n é um número de roldanas. Nesse caso meu aqui só tem uma roldana, então 2 elevado a 1, 2, vai dividir ao meio a força. No caso do carinha aqui, ó, como ele está usando 3 roldanas, 2 elevado a 3, 8. Por isso que apareceu esse número 8 aqui. Ele vai estar fazendo 8 vezes menos força para levantar esse peso. Entendeu, né? É fácil. A roldana é outro tipo de máquina simples feita para ajudar no trabalho. Tranquilo aí? Vamos para outra agora. Deixa eu só terminar aqui, né? No entanto, as máquinas não nos permitem economizar energia. Essas máquinas simples, tá? No caso das roldanas, para levar o peso a uma altura de 1 metro, será necessário, nesse caso, puxar 8 metros de corda, de modo que o trabalho final realizado será o mesmo. Vai ter que ficar puxando, porque as roldaninhas vão subindo devagar. Podemos, então, fazer pouco esforço físico em uma distância maior, ou muito esforço em uma distância menor. Mas isso é outra ideia. Quando você vai subir uma rampa, imagina agora aqui, ó, que é uma rampa. É melhor subir uma rampa muito inclinada ou uma rampa mais... Mesmo que essa seja muito maior, você vai fazer menos esforço do que uma mais curta e muito inclinada. Tá? Então é isso que está falando. As máquinas, elas ajudam a você fazer menos esforço. Tá? Assim como a associação de roldanas, a combinação de engrenagens, agora essa não vai ter jeito, tá? Você vai ter que olhar aqui, isso são engrenagens. Engrenagens eu não tenho para te mostrar. E se você tiver uma bicicleta, aquela que troca marcha, eu sei que alguns aí tem. Aí dá para olhar as engrenagens da bicicleta, inclusive é o exemplo que está aqui em cima. As engrenagens da bicicleta permitem com que você faça menos esforço na hora que você está andando. Acompanha comigo aí. Assim como a associação de roldanas, a combinação de engrenagens também reduz o esforço necessário para realizar uma tarefa. Um exemplo dessa combinação de engrenagens é o da coroa e da catraca das bicicletas, que possuem marchas. Se combinarmos, por exemplo, a menor coroa com a maior catraca, faremos pouco esforço físico, mas pedalaremos muito e andaremos devagar. É aquela história, menos esforço. Se ao contrário, combinarmos a maior coroa com a menor catraca, faremos grande esforço físico, mas a cada pedalada a bicicleta percorrerá uma distância bem maior do que se estivéssemos usando a combinação anterior. É uma associação de engrenagens. Aí a maioria das máquinas que tem engrenagem trabalham assim. Eles montam as engrenagens para ela fazer ou mais esforço ou menos esforço. Aí tem o seguinte, mais esforço com menos gasto, mais gasto, menos... Aí ele vai ter que equilibrar a máquina que ele prefere. Lógico que todo mundo vai querer uma máquina que gaste pouco e que realize o trabalho bem. Tá? Aí é uma associação. Simples assim, tá? As 3 máquinas, então, mais simples que existem, que o ser humano montou para facilitar o trabalho dele. Você vai falar, acabou? Ó, aqui vai ter uma curiosidade, você lê. Aqui também é curiosidade, até porque esses daqui são probleminhas que seria muito bom se a gente estivesse junto. Então eu gostaria que você lesse. Qualquer dúvida, já sabe, vai entrar em contato comigo para perguntar.
E aí eu vou pedir para você fazer a lição, isso sim, tá? Porque aí nós vamos nos encontrar e vamos corrigir essa lição. Então, página 158, faz a lição. Só as respostas, não precisa copiar a pergunta, são 10 atividades só, vai fazendo, tá? Aí aqui vai estar juntando a parte de energia, de trabalho e das máquinas, tudo bem? Então, ó, se você for ler, vai estar misturado porque faz parte de um capítulo só. Então, por favor, a parte das máquinas, eu vou dar uma revisadazinha rápida ali, mas o que você precisa mesmo é só esse pedacinho. Leia o livro, é fácil, qualquer dúvida você me pergunta e vai para a lição, pega seu caderno e coloca as respostas. Tranquilo? Espera aí, não acabou não, vou falar rapidinho de novo. Máquina simples para facilitar nosso trabalho. Alavanca, o que controla é o ponto de apoio. O ponto de apoio, estando, dependendo da posição onde ele está, eu vou fazer mais ou menos força para movimentar. Pensando na chave para tirar o parafuso do carro, que foi o primeiro exemplo. Ele prende lá no parafuso e ele tem um lugar para segurar. Quanto maior for a chave, mais fácil de virar. Um alicate, quanto maior for o cabo, mais fácil de cortar. Se você já viu, e no livro tem, se você já viu aqueles alicates que cortam corrente, eles têm o cabo bem comprido. Por quê? Quanto maior for o espaço para a força aplicada, menos força a pessoa vai fazer. Quanto mais perto da resistência o ponto de apoio estiver, menos força vai fazer. Então, uma tesoura de cabo longo, você faz menos força. Um alicate de cabo longo, menos força. Uma alavanca bem longa, menos força. Ó, imagina, o ponto de apoio está aqui na minha mão. Ó, como está bem longo o braço de potência. Então, é fácil de fazer a força. Sabe quando você já deve ter visto, é que tem uma outra coisa junto, mas quando vai o borracheiro, agora tem os borracheiros mais modernos que erguem o carro num macaco hidráulico, mas tinha uns que o borracheiro ficava fazendo assim, ó, e o carro ia subindo. Aquilo é um movimento de alavanca também, só que junto ali dentro tem uma parte com óleo, hidráulica, mas aquele movimento que ele faz é um movimento de alavanca. Vários movimentos, tal. O nosso braço é uma alavanca. Eu quero levantar aquilo, a minha mão, o ponto de apoio ao cotovelo, fiz uma alavanca. Nosso maxilar, nós temos vários movimentos de alavanca até no nosso corpo, tá? Vários movimentos. As roldanas, nesse caso, a força que eu aplico é a mesma força que eu quero levantar, mas dá uma impressão de ser mais fácil porque ela está girando. E aqui sim, uma roldana solta, presa só na corda, como no nosso livro está mostrando direitinho, ela divide o peso. Então aí eu vou fazer menos força para erguer o peso que eu quero. E as engrenagens são uma combinação entre uma engrenagem e outra, uma encaixa na outra, uma engrenagem maior com uma menor, e esse encaixe dos tamanhos vão promover movimentos diferentes que vão facilitar mais ainda o funcionamento de uma máquina. 3 máquinas simples, certo? Simples assim. Deixa eu fazer mais uma vez aqui, só para a gente encerrar. Mais uma vez minha alavanca para eu levantar o mundo. Vou colocar aqui, ó, mais ou menos no meio. Aplico uma força desse lado. Levantei o mundo. Beleza? Fica na paz. Faz a lição, hein? Fica na paz. E até mais.